Nina Leonel desafia o que a gente entende por marketing tradicional aliando estratégia. Hoje a gente vai falar sobre branding, análise de mercado e também empreendedorismo. É quase um bate-papo de agência para agência, mas muito mais. Vem com a gente. Nina Leonel, muito obrigada por ter aceitado estar aqui com a gente. Que bom que a gente conseguiu uma agenda, né, para te Sim, um receber. prazer é meu. Tô adorando já. Nos bastidores já rolou uma conversa. Adoro. Nina, tu te apresenta como estrategista de negócios, né, e empreendedora. Mas antes aqui a gente já estava conversando, né? Eu já vou começar começando mesmo. Como é que foi para ti, assim, se definir e definir também o teu negócio, né, como um negócio de estratégia de negócio? Hoje a gente fala, e é algo que eu vejo, assim, com os nossos clientes da Cinescópio, né, que às vezes acaba sendo mais complicado tu mostrar o teu trabalho Uhum. sem um resultado, como é que eu vou falar isso? Sem Tangível. exatamente. Uhum. Como é que a gente faz para dizer, então, sou estrategista de negócios Sim. e o que que tu entrega para a pessoa? Como é que tu faz a pessoa entender que ela precisa de ti e da Sculpt? Bom, eu acho que a gente tem que voltar, acho que até um pouquinho, para realmente se posicionar, né? Eu falo que é uma constante, né? A partir do momento que a gente fala sobre estratégia, planejamento, e tudo que aquilo que o cliente não enxerga, né, para nossa área é o desafio, eu acredito, de muitas dessas áreas de comunicação ampla. Uhum. Acho que o principal desafio que a gente tem hoje no mercado foi construído, né, e trilhado por nós mesmos, os profissionais do digital, principalmente, que realmente trouxeram talvez promessas que não necessariamente a gente conseguia entregar, Uhum. né? E quando a gente fala de publicidade, de marketing, a gente fala de imagem mesmo, de autoridade, muitas coisas são feitas ao longo do tempo, né? Você não clica num botão só porque tudo ficou muito instantâneo e Perfeito. simplesmente agora nós temos um case de sucesso. Exatamente. E eu acredito que a nossa trajetória, né, a trajetória da Sculpt, a minha trajetória como profissional, ela vem amadurecendo com essa narrativa e com esse entendimento de processos. Então, quando a gente fala sobre estratégia, a gente já pressupõe que não é algo instantâneo, que eu preciso ter um conhecimento e um entendimento muito aguçado que muitas pessoas nem enxergam Uhum. para eu realmente construir algo que seja consistente. Que eu acredito que são palavras, assim, que elas andam um pouco batidas até, mas elas representam muito o que precisa ser feito hoje, Uhum. né? Então, a minha trajetória entendendo isso fez com que, inclusive, eu conseguisse comunicar de maneira mais clara para o meu cliente o que eu vou entregar para ele. Uhum. Eu não vou entregar uma fórmula, eu não vou entregar o imediatismo. E antes de qualquer coisa, a gente vai sentar, tomar um café para eu entender exatamente o que tu quer, o que tu faz, com quem tu tá falando, Uhum. pra gente, tá, agora eu entendi, deixa eu agora fazer o meu tema de casa para eu te trazer algo que seja mais coerente com aquilo que tu busca e não o que você viu num vídeo de 30 segundos, 1 minuto. Perfeito. Então, eu acredito que é um pouco essa linha de raciocínio, assim, que eu tenho, assim, como posicionamento meu mesmo, assim. Perfeito. E como que tu percebe a compreensão do teu cliente a partir desse teu posicionamento? Porque em era de rede social, né, e cada vez mais rápido, mudanças acontecendo o tempo inteiro, a sensação que a gente tem é que a gente, quando entende as perguntas, ou melhor, quando entende as perguntas mudam as respostas e o contrário, a mesma coisa, né? Então, como que tu faz para ele entender, né, Uhum. que precisa de tempo? Eu vejo, assim, uma grande dificuldade, eu acho que já está mudando, eu vi uma Uhum. dificuldade maior, né, Uhum. de fazer o cliente entender que ele precisa percorrer um processo, né?
Tem o processo. Primeiro a gente começa assim, depois a gente vai fazer isso e isso. Não tem como a gente inverter essa ordem, senão a gente não tem base, Exatamente. né? Como é que tu percebe isso? Olha, eu vou trazer muito a minha visão bem didática sobre o que eu entendo, inclusive da nossa profissão como um todo e com a entrega que a gente tem, que é importante para qualquer negócio, que é realmente fazer essa comunicação fluida e direta com o público, né? É isso que a gente faz. Uma ideia, um produto, um posicionamento ser entendido da maneira mais, né, tranquila para o nosso cliente. A gente vem, quando a gente olha para trás, né? O antigamente, a gente estava até brincando, né? A gente está falando de 2, 3 anos atrás, né? Se a gente olhar isso numa linha do tempo, a gente vem com o digital, com muita força, lá nos seus 2015, 2014, que vem com uma força muito grande, solucionando de fato um gap que existia muito forte, que é essa comunicação com ferramenta do digital, com as redes, com o comportamento digital das pessoas mudando, fazendo uma transição enorme para vendas online, para um consumo digital muito forte. E aí, quando a gente vê as empresas prestando esse serviço, elas solucionaram muitos desses gaps que existiam. Então, assim, super legítimo essa questão de, nós entregamos, nós posicionamos você no digital, né, o Google entrando não, né, sempre existiu, mas assim, tendo um protagonismo em estratégias muito grandes, o tráfego pago entrando, ou seja, todas as ferramentas que se tinham do marketing digital, elas, né, importantes para aquele período. Aí a gente entra numa outra, digamos assim, esfera dentro dessa linha do tempo, onde a gente vê já a palavra lançamento, onde a gente já vê os dígitos muito altos, onde a gente vê a influência cada vez mais forte, e isso saindo das marcas pessoais, entrando muito para dentro das empresas também. E a promessa, sim, de vamos vender e faturar muito por conta de toda essa questão do digital, apoiada em estratégias que, sim, sempre existiram e sempre foram eficazes, mas aí começou a entrar numa outra dinâmica de promessas que se tornou intangível, que é o que a gente comenta aqui. Ali, na minha visão, ali 2017, 18, que a gente vem, assim, muito forte com essa narrativa como é que é? Do 7 em 1, 1 e 7, nem me recordo muito bem, e os infoprodutos, e aí tu vê que o mercado foi indo para um caminho que deu muito certo, e realmente mudou, acho que a perspectiva de muitos negócios, porém, ao mesmo tempo, a gente começou a ter um comportamento dentro da gestão das empresas que não necessariamente a gente conseguia, talvez, provar esse resultado da maneira que se imaginava, né? E antigamente era, talvez, um pouco mais fácil muitas coisas. O tráfego pago, por exemplo, ele tinha seu grau de dificuldade, mas hoje em dia não basta você botar o orçamento que você quiser para você ter o retorno que tu antes tinha. Perfeito. Então, esse raciocínio ele foi entrando, acho que na maneira como os gestores também entendiam, as empresas precisavam abastecer e provar resultado, e isso não necessariamente estava acontecendo. E aí entra muito a minha percepção, que eu entendi muito ali, que realmente você construir a campanha mais bonita, a campanha mais... a marca com mais envolvimento, com mais, né, brilho, mais humanizado, essa palavra que bateram tanto no humanizado, que a gente chega a ficar triste com o humanizado hoje. Exatamente. Isso não se sustentava. Somente você falar não sustentava, porque eu tinha e tenho até hoje que provar o quanto eu estou, né, faturando para a empresa. Perfeito. O quanto isso está tendo retorno para a empresa. Perfeito. E por um período isso ficou um pouco na promessa do vamos seguir investindo, vamos acreditar que é isso, o digital é isso. Na verdade, não. É possível e necessário que as empresas tenham um raciocínio de resultado, né? E aí, essa transição que eu vejo agora, e aí a gente vem uma pandemia que também é assim, antes da pandemia, pós-pandemia. Perfeito. Que aí é uma variável que atingiu o mundo inteiro. O remoto veio... Se existia um modismo no remoto antigamente, se tornou totalmente
necessidade daquele momento de se adaptar. Inclusive, foi o período onde a Sculpt veio numa versão justamente pensando em estratégias, em cultura, e não somente no marketing. Foi até quando tu porque, remodelou a empresa. exatamente, ali em Perfeito. 2019 e 2020, a gente remodelou com esse raciocínio de que não é só o que eu vendo também ali, só o que é aparente. Não, tem toda uma cultura que eu preciso levar isso para frente também. Só o feed. Exatamente. Até porque quando a gente para pensar, na própria pandemia, as estratégias elas não eram de venda, né? Uhum. Pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, não era de venda, vamos... como que vende, como que fazia naquele período, né? Era um outro raciocínio. Perfeito. E aí se perdeu o ser tangível e as empresas, como que elas iam lidar se elas não tinham necessariamente uma base, né? Eu acho que essa base que eu fui entendendo da importância dela para qualquer objetivo que as empresas tenham. Eu quero crescer, para onde? Eu quero comunicar melhor, em qual canal? Eu quero vender muito mais produtos, para qual segmento? Para qual público? Então, essas perguntas, elas passaram a ser muito importantes para eu construir, junto com uma equipe, enfim, maravilhosa que a gente tem, a Sculpt tem, realmente construir essa narrativa, né? Para justamente ela ser real, consistente. Então, assim, a gente vem passando por essa... acho que os empresários e os gestores, eles passaram a entender isso também. Que antes era possível, deu muito resultado. Depois, a gente veio num momento onde ficou muito glamuroso o digital, não podendo se provar resultado de fato. E agora é necessário provar resultado e usar o digital. A gente voltou na estaca, entre aspas, do início, que eu preciso usar o digital. Só que muito mais difícil, Eu né? preciso conversar com o meu público, só que o meu público está muito mais qualificado, o meu público está muito mais... tem um outro comportamento, outras... Ele já entende quando ele está sendo levado para Exatamente. comprar algo, ele sabe que a Masterclass é para vender algo depois. Já vem com o script pronto. Perfeito. E aí a gente também tem aquela purpurina final que a gente fala sobre inteligência artificial. Então, a gente vem no segundo ano, terceiro, eu diria, porque a gente teve, né, nós profissionais, a gente teve acesso, inclusive, anteriormente do grande público. Então, a gente vê hoje no terceiro ano de inteligência artificial que isso também é inevitável. E a gente está falando de novo sobre processos internos. Então, estratégia, que eu acho que foi um pouco a tua primeira pergunta, E conectou o que tudo. puxou, assim, se deixar, eu vou seguir falando. E com café, daqui a pouco. A estratégia, ela é isso, é entender todas essas variáveis. Porque nunca foi, na minha visão, mas hoje, mais do que nunca, não é você só colocar na vitrine, só envelopar de um jeito bonito e expor numa feira. É você construir um ambiente né, disruptivo e fun. Não é. Porque hoje as pessoas estão buscando questões muito mais de proximidade, de identificação. E aí ele puxou outra pauta aqui, que é sobre o próprio branding. Hoje, mais do que nunca, assim, tenho falado e repetido isso muitas vezes, e eu acho que ali que eu noto que o meu cliente entendeu o que eu posso fazer para o negócio dele crescer. Que não é nem assim, faturar aí, não. Eu posso fazer o teu negócio ser mais entendido no mercado se a gente começar a falar sobre posicionamento. Perfeito. Porque marketing, conteúdo, o digital... ele tá num grande volume. Hoje, que bom que as pessoas têm acesso e podem fazer muitas coisas legais. Porém, quem vai estar assinando isso vai ser o diferencial daqui para frente. Então, estratégia é pensar em todas essas variáveis, é identificar esses pontos e essas oportunidades dentro das empresas. E aí, a gente pode utilizar excelentes ferramentas do marketing, da IA, de relações públicas e comunicação de modo geral para a gente chegar ali, né, no resultado fim. Esse eu acho que é o discurso principal que eu noto a diferença do entendimento, de tirar um pouco desse peso das palavras bonitas do marketing. E hoje muito, né, entregando super a maneira como a gente se posiciona e fala com os prospects, clientes, parceiros. A gente fala sobre comunicar da maneira mais clara o que você quer para o seu cliente.
o que eu quero pro meu cliente? Tá, agora, se tu não sabe o que tu quer, então vem cá, vou começar meu trabalho por isso. Perfeito. Eu já sei, tá aqui, ó, esse aqui é o melhor produto, mas eu não sei quem, né, Como quem é o fazer meu isso? cliente direito. Eu não sei se os meus clientes internos não sabem tudo que eu faço na minha empresa. Então vem cá, que agora eu sei exatamente onde a gente vai trabalhar. Mas é só quando a gente consegue entender, né? Esse ouvido ativo, que eu acredito que também é um ponto bem importante, assim, da nossa conversa. E, Nina, como é que funciona a questão da inteligência artificial para esses processos, né? Porque a gente fala muito da questão de processos, aqui na Cines a gente fala muito de fazer a base, né? De as primeiras perguntas do público, elas têm que ser respondidas muito antes e às vezes as pessoas elas não sabem responder, né? Sobre a essência do seu próprio negócio. A gente percebe muito a questão da inteligência artificial, e essa é uma visão minha, e eu quero te questionar sobre isso, tá? Como tá muito fácil ter acesso à inteligência artificial, ainda bem, às vezes eu tenho a sensação de que as pessoas pulam etapas e parece que o prompt vai resolver a vida, né? O prompt certo para inteligência, para inteligência artificial ou para determinada, é o Gemini, é o ChatGPT, é não sei o quê. O prompt certo é o que vai conduzir o negócio. Então parece que a inteligência artificial ela pode fazer tudo, mesmo se a gente não tem a base bem feita, sem entender a sua essência de fato. Quando eu falo base, é muito sobre a essência, né? Sobre as perguntas base, de fato, do negócio. Como é que tu percebe a questão da inteligência artificial em todos esses processos? Bom, deixando bem claro, sou super a favor. Eu também. Brinquei esses dias que eu já tô naquela linha bem perigosa de ser um pouquinho dependente, no sentido do dia a dia mesmo, de entender que para a nossa rotina corrida, de otimização e de processos e de realmente nossa rotina mesmo, ela acelerou e bastante, né? Então, assim, já brinco que eu nunca mais errei um e-mail, porque tenho ali a IA que dá aquela revisada. Maravilha, já tô, né? E eu acho que tem duas óticas pra gente olhar sobre inteligência artificial, tá? Uma ótica voltada a entregas. E aí a gente pode colocar realmente muito a parte de conteúdo, que eu vejo que isso é o que mais a gente enxerga do uso, né? Perfeito. Claro que tem a parte de vídeos também e de criação ali por trás de imagens, sim. Mas, assim, o que a gente nota muito é que aumentou muito o grau de entrega de conteúdo, né? Então, tem essa ótica daquilo que se produz com inteligência artificial. E aí tem uma segunda ótica que é como que as empresas têm essa relação com a inteligência artificial. E aí eu vou começar por essa, né? Destrinchando essa segunda. Porque se antes a gente estava falando sobre a relação das agências, da forma como, né, o marketing, principalmente, né, tem essa construção e antigamente eu vou resolver todos os teus problemas, hoje a gente nota que meio que né, mudou-se a solução. Né? Antes se tinha as empresas, as agências, as consultorias e os profissionais que faziam muito, e hoje a gente tem a IA. E as empresas, elas, digamos, estão depositando uma força muito grande na IA. E tudo vai ser, né? Qualquer coisa, o ChatGPT vai resolver. Qualquer coisa, o Gemini vai né, traduzir, fazer ali simultâneo. Então, tem uma relação que eu noto hoje dentro das empresas que para nossa área, para onde eu né, me relaciono muito com os clientes, é quase um pouco mudou-se né, a pessoa, o personagem, tá? E dentro... A bengala, o ponto de apoio. A bengala, gostei. A bengala é uma boa, né? Exatamente, Pensei excelente. na bengala. Porque é um pouco isso, porque né, a gente resolve muitos problemas de fato. Perfeito. E aí, se a gente passou a não resolver, ou se ficou um pouco mais caro do que a gente tem hoje, a IA vai resolver. Então, tem uma questão de comportamento e de depositar muitas fichas nas ferramentas, que por um lado isso é positivo, mas aí a gente entra num processo de educação.
né? Um processo de se educar para com esse novo protagonista. Perfeito. Esse novo, né, personagem não é, como chama? Funcionário, Uhum, né? Porque se tornou funcionário. E que bom, porque facilita, né? Tem todos os benefícios. Mas essa relação, ela passou a ser um pouco superficial. Que eu acredito que, na muito verdade, superficial. ela mudou dessa relação. A diferença é que a gente não tem, de certa forma, alguém que te questione tanto ali na base. Então, tem um ponto que eu acredito que está relacionado a essa educação, o saber usar. E eu tenho os nossos clientes, né? Os nossos clientes, eles, desde o início, eles já passam um pouco por essa cultura de, antes de fazer qualquer coisa, a gente precisa entender essa base, ter uma documentação muito bem pré-estabelecida para a gente usufruir dos benefícios da inteligência artificial, de cruzamentos de dados, de análises mais apuradas, que é onde a gente ganha muito na otimização. Perfeito. Então, entrando para a parte, né, o outro lado, que são as entregas que a gente faz hoje, é nítido que o grau da qualidade que a gente passou a entregar no tempo que a gente passou também a fazer muito mais rápido e otimizado, é o maior benefício, eu acho que, para a nossa área, usando as ferramentas. Com certeza. Então, claro que muito cuidado, proteção de dados e toda essa parte tem que ser base, você não... Até uma revisão humana 100%, do que a gente pede para IA, né? 100%. A gente fala muito sobre a inteligência humana com a inteligência artificial dentro da Sculpt. Então, essa relação, ela é claro que a gente faz hoje entregas muito potentes num curto espaço de tempo. Maravilha. Estamos usufruindo isso muito dentro das nossas entregas. Mas sempre com esse racional bem apurado. Né? Que eu acredito que aí é de cultura. E isso que a gente tem levado para dentro das empresas. Não dá para depositar tudo ali dentro sem que você tenha esse conhecimento da sua própria empresa, né? Da sua própria entrega, e eu diria até dos seus defeitos, porque muitas das inteligências, elas não enxergam os defeitos que acontecem dentro dos processos. Muito. Né? Então, eu entendo que essa relação, ela é muito necessária, ela vai estar entre nós cada vez mais. E as empresas têm que se adaptar cada vez mais. Eu já tenho um pouco, aí pessoalmente, na minha visão profissional pessoal, assim, que não só relacionado à Sculpt, eu já noto a diferença dos profissionais que estão usando de maneira muito positiva, bem, que eu acredito assim, nossa, essa pessoa tá conseguindo fazer coisas incríveis. Já noto a disparidade de algumas entregas que é do não uso ou da resistência, e isso já tem me dado um pouquinho essa dorzinha no coração de ver, talvez com mais maturidade, que tem muito profissional que tá ficando para trás. E eu não tinha talvez tanta percepção aguçada, porque que bom que eu tenho, né, só trabalho com pessoas incríveis e colegas de profissão, amigos são sempre muito incríveis, e aí eu já noto que tem assim já tá começando a ter um degrau, que eu acredito que para a profissão isso tem que ser um alerta, assim. Eu já colocaria talvez tenha que pensar um pouco diferente em vários aspectos a partir de agora. Total. Tu sabe que isso, quando tu traz essa tua narrativa, vai muito ao encontro do que a gente falava aqui como agência. Falamos há uns meses atrás, né? Paris tá aqui que não me deixa mentir. Que a gente falou, a gente vai usar menos inteligência artificial e a gente vai parar mais vezes para ter os brainstorms que a gente tinha antigamente, que a gente acabou utilizando mais, a gente passou em um determinado momento passando mais tempo alimentando a inteligência, de forma que eu brinco que a inteligência artificial ela é burra, então a gente precisa tornar ela mais inteligente e do nosso jeito. E a gente percebeu que a gente, em um determinado momento, estava passando mais tempo nisso do que, de fato, parando. Vamos parar tudo aqui, vamos pensar nesse cliente. E aí a gente voltou, a gente deu 2 passos para trás, não foi nenhum, foram 2. E aí a gente utiliza semanalmente um espaço para pensar nos clientes e depois a gente revisa com a inteligência alguns pontos. Então, assim, hoje a inteligência, ela é mais a minha bengala, né? Claro. A gente percebe como uma bengala, mas a percepção de como contar essa história, do toque
e da sensibilidade que eu acho que só a gente tem. 100%. E é o que eu comentei. No fim das contas, passando por todos os processos, estando tudo na rua, quem é que vai estar assinando? Claro. É gente com gente. Ainda vai ser uma marca, ainda vai ser uma pessoa, uma marca pessoal, inclusive pessoas, né, normais, que até isso a gente tá vendo, né? Fotos e sendo com legendas do arco-íris, eu brinco assim, do arco-íris que foi feita com inteligência artificial. Perfeito. Então, assim, tudo isso vai começar a surgir. Começar não, acho que isso sempre existiu, acho que o branding voltou com força no segundo semestre passado para cá. Eu, esse ano, já estou em rota de eventos de inovação e, né, e tá voltando cada vez mais a parte de branding, nas narrativas, assim mesmo. E a gente nota já, assim, circulando, que é onde também muitas das empresas tinham que estar olhando e pensando em concorrentes, eu vou falar assim, empresas da nossa área aqui, colocar e começar a pensar como que você está lidando com essa parte de posicionamento. Perfeito. Né? Em proposta de valor, essas palavras que a gente via antes em livro, inclusive na faculdade, que a gente tinha que construir a proposta de valor da empresa. Missão, valores, essa coisa que nunca ninguém vai ler. As pessoas estão lendo e, Cada na verdade, vez mais. E isso faz com que se torne algo real. Perfeito, perfeito, perfeito. Voltando para a escola, eu sempre tenho falado muito sobre isso, assim, eu tenho feito reflexões, assim, dos nossos processos e das nossas entregas muito voltando para a escola, assim, lendo e revendo processos e que fazem muito sentido hoje, bem como tu está comentando, de voltar, de retroceder, não é nem retroceder, né, é só, acho que realinhar. Perfeito. Realinhar a rota, exatamente. Realinhar. É isso mesmo. E é uma questão muito constante. E a gente percebe cada vez mais uma... Obrigada, Paris. Naquele momento assim. Paris, que eu falo tanto, tá aqui. E é justamente isso, assim, né? Da gente se perceber como humanos falando para humanos, né? E aí eu quero aproveitar e engatilhar uma outra questão contigo, né? Trazer esse novo ponto. Os eventos, né? Tu tinha citado em relação à rota de eventos e tal. Como que os eventos, eles podem, eles devem, eles fazem a gente pensar de um outro modo sobre os nossos negócios? Porque, assim, eu vou te dizer, e essa é uma questão minha, assim, Yasmine abrindo o seu coração, tá? Gosto. E eu ia muito mais em eventos do que atualmente eu vou. E às vezes me frustrava muito, Nina, muito, de ver as pessoas vendendo fórmulas mágicas, né? Pra se colocar acima dos outros, tá? Assim, tipo, vou ensinar como faz e não se mostrando também humano, né? Mas muito mais por pessoas que às vezes tinham muito menos capacidade, e vou fazer esse comparativo grotesco aqui, pessoas com menos capacidade que eu, ocupando uma posição que eu falava, mas da onde? Mas para aí, chegou aí como? Como é que faz? E aí aquilo foi me dando um certo ranço, sabe? Tipo assim, cara, tu tá de sacanagem que é essa pessoa aqui que vai palestrar, conheço essa pessoa aqui e não indico. O que conheço, não indico. E aí aquilo foi me deixando, assim, de uma forma muito mais triste com o mercado, com a curadoria do mercado, com o que eu via disso, do que, de fato, sair de eventos de forma... quando tu transcende, né? Quando tu fala, caraca, era isso que eu precisava. E claro que essa é uma visão minha, eu não tenho como balizar todo o resto das pessoas, porque para mim pode ser uma coisa muito ruim, e para o outro foi sensacional, que mudou a vida daquela pessoa. Mas por que fiz toda essa introdução, né, abrindo meu coração, para te dizer que eventos podem ser maravilhosos, né, maravilhosos e impulsionadores, mas também podem ser um tiro no pé. Tu vê como, dessa forma, como que tu percebe esses eventos estando em rota de eventos, com muito mais
de forma muito mais constante do que eu. Sim. Hoje eu vou muito pouco a evento. Uhum. Eu digo que eu acho que a minha bateria social, ela tá diminuindo, entendeu? Eu tô ficando mais chata. Eu tento Tá dizer certo. assim, que é a idade. Eu digo, não, vai chegando uma idade. Eu já Tá falo, chega uma certíssimo. idade. Entendeu? Então, hoje eu repenso muito mais essas questões, assim. Mas te confesso que eu sempre tive um pé na atualização, na busca constante por Uhum. conhecimento e na educação. E eu sinto muita dificuldade de não estar tendo tempo como eu gostaria Uhum. para isso. Uhum. Percebo que os eventos, eles também podem ser uma abertura, né, para essa atualização. Uhum. Gosto muito por essa questão. Mas como que tu percebe esses eventos, né, estando muito mais ativa neles do que eu hoje? Eu passei por todas as fases que tu comentou, pra ser sincera. Não tô única no mundo, então. Não, eu Ai, passei. glória. Não, e falo mais, assim, eu lido muito aí, muito Nina, Uhum, assim. Eu sempre sou uma pessoa otimista. Assim, eu sou realista, mas eu sou otimista. Eu sempre acredito que tenho algo a ser agregado, eu vou aprender alguma coisa de alguma forma. Se daqui a pouco não é um cliente, é um contato, eu estou ali numa tu vê hora de forma mais certa, no momento ampla. certo, assim, e eu Perfeito. tenho. Ixi, eu poderia que tomar litros de café contando situações inusitadas que já aconteceu, assim, positiva, sempre muito positivo Perfeito. dentro dos eventos. Uhum. E eu já passei da fase euforia, então, Esse evento vai mudar minha vida, meu não Deus. digo do mudar a vida, mas assim, de ter a expectativa de você ter ali uma pessoa que é uma referência, Tá. e aí você tá empolgado e realmente, pá, que massa, eu gostei de ouvir essa pessoa. Já passei pela fase do, nossa, que bacana, parabéns. Uhum. Parabéns. Parabéns. Já de não estar indo hoje, quando eu encaro os eventos, eu particularmente entendo e é necessário para o momento que a gente está como empresa, Uhum. a autoridade e o relacionamento nunca foram tão importantes, que é o que a gente está comentando aqui, né? Aquilo que é real, aquilo que é conexão, isso só estando junto para você conseguir ter, né? Então, hoje, os eventos, para mim, para a Sculpt, para a galera que está circulando conosco, tá muito relacionado ao networking. Perfeito. Tá? O Isso teu foco em eventos, se a gente fosse fazer uma lista ali, top 3, primeiro é networking. Eu diria que sim. Tá. Essa parte do networking, do relacionamento, de você estar ali trocando, fofocando, tomando um chopp depois do evento. Essa parte, ela é muito importante. O conteúdo, eu entendo que do ano passado para cá, tá? E repito, eu percorro bastante, saio do sul para ir em eventos, sudeste vou praticamente em todos também. Justamente para abrir horizonte, para não ficar viciada, inclusive, no que somente acontece num local, num ecossistema. E que bom que eu tenho essa possibilidade de estar em vários ambientes. E eu noto que existe já um cuidado muito maior com curadoria. Tá? Eu noto que, se a gente for pegar algumas edições de grandes eventos aqui da região, que passaram por essa reciclagem e de ouvir, inclusive, nós, como audiência ali, o que poderia ser interessante ser ouvido, quem a gente vai trazer, né? Então, eu noto que mudou um pouco essa visão da curadoria atualmente, para justamente, acho que atender essa relação que tu tá falando. Perfeito. Eu quero aprender, eu quero trocar. A gente vê hoje dentro dos eventos as mentorias coletivas, a gente vê os palcos dentro de estandes, que aí a gente tem tu sai da rota dos grandes palcos, do palco principal, e aí tu vê uma galera que tu pode estar aqui com umas 15, 20 pessoas trocando. Eu tive a oportunidade de conversar com palestrantes e ter mentorias com pessoas que eu admirava ali, assim, sentando do lado, literalmente do banquinho. Então, eu noto que os eventos, eles estão se adaptando, e eu acho que eles estão trazendo algumas roupas novas, eu diria assim, umas roupagens mesmo, assim, para a dinâmica, tá? Para justamente a gente sair desse sentimento do, nossa, esse evento, esse conteúdo eu já vi, ou tá ultrapassado.
Eu noto também, tá? Opinião também 100%. Eu acho que é importante você ter esses grandes nomes, tá? Eu acho que é importante você ter pessoas que são um pouco desse universo, porque a gente tá lidando com emoção, com inspiração, com um sonho. E esses eventos, eles também trazem essas pessoas que estão buscando entender para que onde vão e que estão ali sendo impactadas pelo conteúdo talvez mais técnico, não sabendo saber o que fazer com aquilo ali, e que às vezes o que ela precisa é ouvir uma pessoa falando: se tu fizer, tu vai conseguir, depende de ti. Às vezes eu entendo que tem um pouco. É importante ter, tá? Eu falo, por isso que eu falei, eu mesma já passei por esse momento, do momento que eu tava ali tentando entender o que poderia ser feito de diferente, e vi a palestra de uma pessoa que talvez foi sem querer, sentei do tipo assim, tá, vou ver aqui porque é bacana, conheço, né, de longe, e eu fiquei impressionada, eu falei assim, nossa, era isso. Precisava talvez desse último empurrãozinho aqui para eu tomar alguma decisão. Perfeito. Então eu entendo que tudo faz parte, eu acho que cansa, acho que a gente passou, assim, por uma fase de muito mediatismo, que acho que é a purpurina mesmo do marketing, principalmente na nossa área, mas no mundo dos palestrantes e negócios, e hoje a gente já tem uma outra maneira de estar nos eventos, né? E aí, para nós, o que vale hoje muito são os networkings, né? E network você não faz do dia para noite. Claro Network que não. é uma construção, né? Então, você tem ecossistemas na região, tu tem que sim ser metida, ter personalidade, e ali tentando ali, porque uma selva ali, que tu tá ali lidando com muitos sentimentos, personalidades e tudo mais. Mas organizando direitinho, você consegue tirar proveito. Então, evento é necessário. Eu acho que toda pessoa deveria participar, pelo menos de um por semestre, quantidade que se puder mais, mas assim, pelo menos tu ter aquele, sabe, a dosinha de endorfinazinha, de ter aquele frissonzinho, aquela dinâmica, assim, é importante. Perfeito. Porque é importante a gente sair um pouco, ouvir, a gente sempre aprende alguma coisa. Perfeito. Sempre aprende alguma coisa. A gente estava falando antes no off, né? A questão da profissão do social media, né? Sim. Que hoje, do jeito que era, não é mais, né? Como é que tu percebe hoje essa função? Ela se tornou ela é uma área, né? Porque a gente tá falando de conteúdo do digital mesmo, é social. E contextualizando aqui nossa conversa do off, né? Que a gente comentou sobre como tá difícil encontrar ou um profissional, as profissionais seniors, né? Se a gente entrar nessa categoria, assim, mas profissionais que tu fala assim, não, esse sabe o que tá fazendo. Ele não tá aqui fazendo só por fazer, ele não é social media, ele geralmente não vai fazer esse trabalho de rede social, né? E essa área, ela se tornou um pouco, eu diria, superficial por conta da inteligência artificial, porque se tornou um pouco mais fácil mesmo, uma série de questões. Mas ela segue um desafio para dentro, né, de consultorias, de agências, porque você vai precisar de alguém que vai raciocinar o conteúdo que vai sendo colocado, publicado. Mas é nítido que esse profissional, ele não existe mais. Assim, eu particularmente tenho... Tu acha que ele foi automatizado pela questão da inteligência artificial? Eu acredito... Não, porque social media, ele não é um robô, né? Sim. Ele precisa ter o processo. Até voltando assim, social media, como a Nina e a Sculpt entendem, tá? Perfeito. Porque não é só ali fazer calendário e tudo mais. É você realmente construir ali uma narrativa baseada em conteúdo, com sim editorias que fazem sentido e que atendem estratégias muito maiores de marca, negócio. Olha, fazendo pitch. Marca, negócio, posicionamento. Isso é a gente chega nisso pra gente ter alguém que é especialista em tendências, em conteúdos e trends, formatos, pra traduzir isso pro digital. Isso é social media. Esse é o profissional que eu não encontro muito mais. Por isso que ele não é automatizado. Claro. Na nossa visão. O que se entende, que o mercado entende do social media, é que é aquela pessoa que lida com o Instagram e faz stories orgânicos. Perfeito, tá? perfeito. Essa função também não existe mais, porque uma pessoa
não vai fazer isso, ela não vai... eu vou fazer isso na minha vida agora. Não vai. A gente tem uma geração que não vai fazer isso. Sejamos realistas. Pouco vai fazer, não vai fazer isso não vai fazer também. A gente tem, por isso que eu comentei que a gente já nota essa diferença dos próprios profissionais, assim, que eu noto, assim, uma resistência em fazer algumas coisas que tu não vai conseguir. Às vezes eu mesma faço, sendo bem honesta. Às vezes, tá aqui. 5 segundinhos eu faço. Às vezes é mais isso fácil. Mesmo. Porque então, porque eu sinto a mesma coisa, né? Eu tô aqui. Porque assim. Exato. Isso. Então, assim, eu não diria que ele se automatizou, tá? Muito também pelo entendimento e do valor que eu tenho para com essa área, tá? Então, o que eu falo que não existe mais é porque antigamente, há 2 anos atrás, a gente não tinha inteligência artificial para raciocinar certas coisas pra gente. E aí, muitos desses profissionais, eles migram, na minha visão, para uma área de audiovisual ou de formatos de conteúdo, porque o criativo, que era o diferencial dele, ele se tornou aí mais fácil de ser replicado com IA. Perfeito. E aí, acho que a criatividade, entre aspas, ficou um pouco assim... automática, aí sim, nesse caso, sim, e total legítimo da minha parte, tá? Eu posso muito mais do que ficar fazendo post de rede social. E aí, por isso que a gente entra hoje numa faixa onde a gente não encontra uma pessoa que vai fazer só isso, né? Ou essa pessoa, ela vai trabalhar de um modo amplo, e aí a gente entra com a IA sim, que vai precisar, porque ela não vai ter o refinamento de um social media mais, ele não vai, porque possivelmente essa pessoa vai estar fazendo algo muito mais estratégico, e aí a gente tem falta um jogador, assim, na minha visão hoje. Um centroavante. Assim. Hoje, por exemplo, é um desafio, e eu noto conversando com outras empresas, é um problema isso hoje, para nossa área. É um problema a gente não ter, talvez, o melhor produtor de conteúdo, que é onde eu entendo que, não vou falar que substituiu o social media, mas é como eu estou enxergando. Eu quero um bom produtor de conteúdo. Agora, a inteligência que a gente vai entregar para este produtor de conteúdo, eu noto que é a gente que vai ter que fazer. E antes era o social media. Tá? Então, quem tá gerindo o projeto, quem tá conversando com o cliente, quem tá pensando em planejamento, campanhas, antes terceirizava essa parte do processo. E hoje eu acredito que a gente tem que aprender a ter esse raciocínio, porque os bons produtores de conteúdo vão conseguir traduzir isso. Então, eu entendo que adaptou. Essa área adaptou, assim. E há males que vem para bem, assim. Acho que tem coisas que realmente mudaram como comportamento, né? Não é mais volume, pelo menos na minha visão. Volume já não é a grande questão. Que é o que a gente via também sendo batido. Quanto mais conteúdo, quanto mais presença. Ai, mas isso, assim, eu vou te dizer, e fazendo esse gancho com o que eu tenho pensado e com a pergunta que vem, né, na sequência. Em relação aos desafios, né? Os desafios que a gente tem. Hoje, um dos nossos principais desafios é que o cliente entenda isso, que não é o volume dele nas redes sociais. Mas o que foi feito nas últimas 2 semanas por causa do feed que nananana? A gente estava trabalhando de forma muito mais profunda na estratégia nas últimas 2 semanas do que, de fato, fazendo post para o feed, né? Eu tô falando assim, básico do básico, né? Então, assim, eu percebo que há uma dificuldade de compreensão. Já houve muito maior essa dificuldade, hoje não tanto quanto era, mas é algo que dá um banho de água fria. Eu, como jornalista, com especializações diversas especializações na área também, marketing digital, lançamento digital, jornalismo digital, enfim, tudo do digital, às vezes eu me vejo, tá? Tenho me visto muito avessa ao digital. Porque parece que tu tem que sustentar também um posicionamento do início ao fim, sendo que o teu dia, a tua semana, o teu mês, ele vai ter diferentes emoções, sensações, mas tu precisa sustentar um posicionamento, né?
eu sou muito avessa à questão de sustentar personagens. O que tu me vê aqui sou eu fora do microfone, sou eu nas redes sociais, enfim, tento pelo menos que seja dessa forma, né? E aí eu fico... Obrigada, meu amor. Aí eu fico questionando e me questionando e tento trazer muito isso para o cliente, que a gente tem que replicar o que ele vive no off, muitas vezes, no online. Porque isso também aproxima, né? E não só com o objetivo de aproximar, mas sim de refletir quem tu é. Então, esse é o meu momento de estar em choque com tudo que acontece, sabe? Repensando muito. Eu sou uma pessoa que eu reflito demais, assim, em relação a tudo. Eu sou libriana. Que signo que tu é? Sou Gêmeos. Olha aí. A minha lua é em Gêmeos, sabia? Olha. Tu sabe, olha, a gente vai entrar nesse momento. Uma pausa para reflexão. A nossa vida começou a mudar ontem, né? No dia 26. Por quê? Porque, vou dizer assim, não. Para tudo! Nossa, não, é real. Acho que o Urano chegou. Pra mudar tudo Gêmeos. mesmo. É isso aí. É um negócio que vai até 2033. Isso aí, exatamente. E olha só, eu estou estreando esse novo ciclo aqui. Só tô falando, tá? Porque eu sou Gêmeos, tá? Não, e eu, tá? E eu tô aqui abrindo que o meu Urano coração. entrou em Gêmeos, tá bom? E eu aqui abrindo, entendeu? Depois a gente pode conversar mais sobre isso. Estrategicamente não seria algo, né, assim, inteligente de se fazer. Mas eu estou aqui abrindo meu coração, porque eu sou dessas. E, guria, mas tu sabe que eu tinha lido uns negócios assim, que a vida ia mudar pra dia 26 e tal. Nem me toquei que não tem dia 26. Viu? E recebendo uma geminiana em pleno Gente, dia 1. Sei lá, hein? Vou te dizer, eu acho que é... Sei lá, hein? Tem algo maior aí atrás. Mas é incrível, assim, guria, porque eu tenho repensado muito isso, sabe? Tipo assim, o que eu tô mostrando é quem eu tô sendo, e tenho ficado muito atrelada a isso. É claro que por trás sempre há uma estratégia. Quando não se falava em estratégia, eu já falava em estratégia, porque no jornalismo eu desenvolvi um pensamento de como que eu vou contar a história triste, né, uma morte que possa ter ocorrido, e de lá eu vou partir para uma festa de igreja. Como que eu vou conectar essas duas notícias? Então, estrategicamente, eu tinha que pensar na construção do jornal, quando apresentava o jornal, como que eu ia fazer isso. E eu trouxe isso para o digital, para o marketing digital. Então, o meu pensamento, ele é dessa forma. Normalmente, vivendo, eu penso assim, entendeu? Tipo, não, vamos fazer isso aqui para aquilo. Então, essa estratégia, ela existe, né? No meu pensar, na minha vida, né? De forma incutida em mim mesmo. Mas aí, Igor, eu tô cada vez mais assim, tipo, tá, mas e aí, né? Qual é o fundamento disso, né? Questionando muito mais. Então, justamente por isso, falei mais do que devia, inclusive. Tu sabe que te ouvindo, assim, claro, a gente vai entrar num lado meio psicologia do negócio também, tá? E eu brinco muito que o início dos nossos trabalhos, eles são de psicologia, assim. A gente, quando começa um projeto novo, e a gente faz muito, nosso processo, ele é muito próximo do nosso cliente, do início ao fim, desde o primeiro contato até, de fato, a gente entrar numa rotina de trabalho. A gente tem uma rotina que a gente prioriza estar presencialmente, na grande maioria das vezes, assim, pelo menos ali, absorvendo esse ambiente. Entendendo esse cliente, exatamente, o que ele vive. E tem coisas que só presencialmente acontecem. E isso eu também aprendi com o processo, tá? Que antes o remoto, o digital, o online, eu fui entendendo que faltava algumas coisas para que a gente tivesse, talvez, algo diferente, sabe? E o diferente, ele tá junto, ele tá no próximo, né? Então, hoje, a gente adaptou muito o nosso processo de atendimento para estar mais próximo fisicamente com o cliente. Existe aquilo que é online, existe aquilo que é presencial. Perfeito. E nesses presenciais, né, estando ali, a gente, eu brinco muito, assim, que é quase um relacionamento. Eu não tô ali só para cobrar e ser cobrada no sentido de o que vamos fazer, o que vem depois, né?
pra mim, e eu sou conhecida assim, a doidinha do café, Uhum. eu tomo café, eu rio, a gente faz de uma reunião ser algo um pouco mais leve, Uhum. sempre buscando, obviamente, dependendo de onde a gente tá ali. Hoje, eu trabalho muito com a indústria, o que também traz uma outra dinâmica, eu acho que para aquilo que a gente trabalha, porque eu também sou, assim, espivitada, tô aqui falando de signo, tô rindo com fulano, não sei o que, e aí a gente vê um mercado indústria duro, e eu estou fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo com o diretor XYZ. Perfeito. E isso vai quebrando um pouco Os paradigmas. e aí tu vai mudando um pouco o ambiente de onde tu tá passando. Por isso que eu falo que ele é quase psicológico. Porque assim a gente passa a estar mais entendido com o cliente. E nessas conversas a gente consegue pescar aquilo que não necessariamente a gente... E não vai ser encontrado na inteligência artificial. Perfeito. E a que não é inteligência falado, artificial... que é velado, Exatamente. percepção. Uhum. E aí a gente tem uma outra dinâmica daquilo, né, que a gente vai construindo junto com o cliente. Uhum. E muito por conta disso, eu entendo, e aí também ele tem uma ótica minha, assim, né, da gente entender o que que a gente quer. Então, assim, levando para o cliente, o que que vocês querem? Né? Entrando mesmo, então o que que vocês querem ser daqui a 1, 2, 3 anos, assim? E não é porque eu vou fazer um grande planejamento estratégico, comissão, visão, valores, é para eu entender o que que eles querem. E eu acho que essa mesma Como pergunta... tu pode contribuir. Exatamente. E essa pergunta, eu acho que a gente tem que se fazer também. Porque nós somos empresárias, gestoras, empreendedoras. Então, assim, o que que a Nina quer? O que que a Nina quer que a Sculpt seja daqui pra frente? Quando a gente começa a ter mais clareza sobre isso, e eu acho que essa é a parte que eu, pessoalmente, fiz um salto da minha vida profissional, pessoal, porque é tudo junto. Tudo junto. Somos uma pessoa. Eu comecei a entender essa perspectivas reais para eu entender para onde que eu estava indo. Porque aí, para mim, ficou mais, não vou falar fácil, mas ficou mais leve. Eu Perfeito. usar o digital, eu estar no LinkedIn, eu dar uma palestra, eu pedir um contato no networking, porque eu tenho mais claro dentro de mim, e naturalmente dentro da Sculpt, e eu levo isso para os projetos, o que que a gente quer com isso tudo. Porque senão eu acho que a gente corre mesmo esse risco de você perder um pouco o sentido do que eu tô fazendo. Então, ele é uma psicologia do negócio mesmo, é o nosso interno lidando com esse mundo louco, que faz com que a gente consiga construir. Semana passada, fazia muito tempo que eu não fazia um vídeo de conteúdo, assim, meu, assim. E aí chegou um briefing, eu gravei eu brinco, numa sentada, assim, sabe? Eram 2 ou 3, 2 vídeos, assim, porque foi tão, assim... Natural. Foi tão, assim, fez tão sentido eu fazer isso naquele momento, que não foi uma tortura, ou achei superficial, porque faz sentido, porque eu tenho um objetivo mais bem pré-estabelecido, eu sei onde que eu quero chegar com tudo isso. E aí eu acredito que agora talvez as pessoas estejam resgatando isso mais. Porque a gente veio, sim, num boom, vários booms e tendências e trends. E mentoria, e tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo. Se perdeu o sentido. Se perdeu. Agora eu entendo que se você quer... Aí tem esse lado também. Se você quer... Né? Eu quero ser muito bem reconhecida nisso aqui. E eu não tô falando de grandes sonhos, não. É assim, não, é isso aqui. Eu sei que eu sou muito boa nisso aqui. E aí a gente entra mais profundamente, que é onde talvez eu me sinto muito mais segura de falar, que é como eu me reconheço dentro desse mundo todo. Esse posicionamento. Exato. E aí, quando eu entendi, agora eu estou abrindo meu coração, quando eu entendi que, sim, eu sou acima da média. Sim, as minhas entregas são muito qualificadas. A Sculpt é muito foda. Não sei se eu posso falar, perdão. Pode falar. E a gente tem condição de fazer coisas muito incríveis. Isso fez sentido. Então, a gente passa por várias etapas, inclusive porque a gente tá um pouco solitária nesse topo ali, lidando com todas as responsabilidades e projetos, pessoas, pessoal, enfim,
a gente tá ali solitário, então a gente só consegue talvez ter um pouco mais de leveza também quando a gente se reconhece dentro desse processo, entendendo as tuas falhas, mas principalmente também os teus, realmente aquilo que tu brilha. E eu acho que por muito tempo também a gente bateu numa tecla de precisamos reconhecer os nossos defeitos, as nossas falhas, onde a gente tem que melhorar, que eu acredito que muitas vezes a gente esqueceu de dizer, não, a gente é muito boa nisso aqui também. Ótimo, isso mesmo. E isso aí mesmo. ficou. E eu passei por esse processo. Tem, assim, inclusive, fico muito feliz de estar aqui tendo esse bate-papo contigo, porque para mim é isso, entende? Talvez eu não teria esse raciocínio há um ano atrás, que quando eu efetivamente, talvez eu fui colocando as coisas no lugar, vendo sentido em tudo. Guria, deve ser alguma coisa dos astros também. Porque assim, ó, no ano passado foi um ano exatamente disso. Isso que eu te narrei foi a Yasmine do ano passado. Ainda tem os resquícios, né, dessa reflexão mais longínqua que aconteceu mais no ano passado, que foi aí quando lancei novos projetos e tudo mais. Mas ela ainda persiste, né? Hoje de forma muito mais suave, tranquila, né, natural, pela questão do autoconhecimento. O autoconhecimento e de olhar para trás e pensar assim, caraca, né, como o autoconhecimento é o que vai nortear o que faz sentido e o que não faz. E esse autoconhecimento, claro, da Yasmine como pessoa, da Nina como pessoa, mas como isso reflete nos negócios também, né? Então, assim, hoje, para mim, eu tenho a minha palavra norteadora, que é autoconhecimento. Qual é a tua palavra norteadora? Nossa, tu sabe que todo ano, né, a gente escolhia uma palavra pro ano. Assim, até muito voltada à cultura. A gente foi passando um pouco por essas fases, assim, de você conseguir ser constante, de você ter essa autoridade, de você ter essa consistência. Ano passado foi velocidade, no sentido de você ser mais ágil, né? Esse ano, a gente não bateu numa palavra, assim. Me foi muito cobrada, inclusive, internamente, assim, pela equipe, assim. Qual que ia ser a nossa palavra e tal. E eu não tava conseguindo chegar exatamente, talvez, em uma palavra. Porque eu entendo muito que é quase um movimento, sabe? Não é uma palavra que vai me definir. Mas eu tenho, assim, tendo muito mais confiança, né, sobre a questão de leveza. A leveza pra gente tomar as decisões, a leveza da gente lidar nas situações difíceis, no sentido mesmo, assim, poxa, eu vou ter que fazer uma gestão de crise aqui, tá. Antes de se desesperar, vamos todos fazer uma corrente de oração. Vamos todos nos alinhar antes de qualquer coisa, porque senão não vai virar uma bagunça, né? Perfeito. Então, eu tenho levado e tenho construído isso pra minha vida, assim, de ter as coisas tudo mais leve. Perfeito. Dentro dos negócios, já é tudo muito tenso. Mas, ai, Nina, Quando assim, a gente vai virar melhor amiga. Sério. Quando a gente fala de campanha e cobrança, já vem com toda uma carga. Total. Então, eu tento, não só sempre, mas eu sempre busco essa leveza. Eu tento encontrar o otimismo racional para conseguir lidar com isso. E eu tenho sido muito eficaz, assim, nesse sentido. Ano passado, a própria Sculpt passou por um redesenho interno tanto de posições, de cultura organizacional. Fizemos o teminha de casa empresarial, sabe? O que tu faz pros outros, tu fez pra Isso, dentro. até assim, de fazer mesmo, repensar processo, papéis, e aí a gente dá aquela balançada. Total. E aquilo ali foi me trazendo esse eu não posso clareza, me afobar, eu não posso ficar clareza. ansiosa, porque senão não vai sair do lugar. Eu precisei encontrar essa leveza, entendi que ela é super possível, né? E ela é o autoconhecimento, entendendo os processos, né? E levando isso pra frente. E isso reverbera hoje muito pra tudo que eu faço. Assim, a forma como eu reajo, ela mostra muito essa leveza, assim, né? E aí, eu acho que no momento também de você ser mais
né, não tão leve assim, pegar uma macetada e fazer assim na mesa, tá tudo certo, entendeu? Porque tem coerência. Perfeito. Né? Então, eu diria que assim, eu não vou falar, sigo não falando que é uma leveza, que é a palavra da Sculpt ou minha. Eu entendo que é a forma como a gente tem que encarar as coisas. Perfeito. Sabe? É um movimento, é a forma como. Não adianta ficar botando os carros na frente ali, ou então botando tudo na mão da IA, ou então contratando uma empresa achando que ela vai resolver a tua vida. Não vai ser assim. É muito difícil, porém é possível ser leve. Eu não vou falar nunca que o que a gente faz é fácil, mas ele tem processo e ele pode ser tranquilo e leve, tu pode dar umas gargalhadas depois tomando um café com o teu cliente, sabe? Eu entendo isso. Quando tu traz a questão da leveza, eu lembro que a gente já passou por alguns slogans, vamos dizer assim, né, em relação a cines, e uma das frases que a gente utilizava até ano passado, eu acho que ano passado que foi que a gente utilizava, que era o marketing leve com impacto. Ah, nossa. Era exatamente isso, assim, de tirar o peso. Eu digo que a vida já é pesada, o marketing não precisa ser. Eu falava bastante isso, assim, né? Passei por outros slogans, como marketing estratégico para negócios, que as pessoas não entendiam o que era o marketing estratégico, por isso te questionei sobre, né, a questão de estrategista, mas é exatamente... concordo com tudo que tu narra e fico muito feliz com essa conexão que a gente tem em relação a esse pensamento, assim, do empreendedorismo, de fato. Porque a gente não tá falando aqui de marketing, a gente tá falando de negócio, né? De empreendedorismo. Claro. E aí, eu quero trazer... Tu teve uma frase que tu falou, né? Um trecho que é sobre a solidão, né? Sim. Nesse empreendedorismo. Aí eu te questiono, seria uma solidão empreendedora ou seria uma solidão de mulheres empreendedoras que a gente percebe hoje? Achei ótima a tua pergunta. Obrigada. Eu acho que foi forte, hein? Não, brincadeira. O que eu entendo, tá? Eu acho que todo líder ou todo dono de empresa ou todo realmente owner, aquela pessoa que faz aquela primeira faísca, ela já tem um sentimento que ninguém que venha, e eu não vou falar assim abaixo, acima, no lado, tá? Alguém que venha colaborar com isso vai ter a mesma responsabilidade. Eu não vejo que vai existir isso independente da relação, tá? Quando a gente entra daí no assunto, na pauta, nessa variável de ser mulher, tem toda uma outra carga que ela é, né, ela é acoplada. Ela não é somente pelo fato da gente ser responsável e ser, de certa forma, assim, eu me coloco muito no papel de ser referência, né? De você saber e abraçar quando alguém fala, nossa, eu me inspirei em você, eu tô falando isso contigo porque eu confio no que tu faz, eu gosto muito, ou seja, que bom que eu consigo, de alguma forma, ser essa pessoa. E neste lugar, eu sei que eu sou um pouco sozinha, porque só eu sei, né, aquele clichêzado, né, só eu sei o que passei, só eu sei o que eu me abdiquei, o tempo que eu dediquei, o dinheiro, a disponibilidade, o final de semana, as horas, só eu vou saber, de fato. Quando a gente vem com a bagagem de ser mulher, a gente já vem com todo um outro peso de sociedade, de nem né? De autoestima que faz assim, né? Hormônios. De cobrança extra, né? E eu diria até de frustrações, porque muitas vezes a gente, né? A gente faz coisas, a gente acredita que tu não vai viver certas coisas e aí quando tu menos espera, tu sofre alguma coisa. Né? Ou tu vai numa situação que tu fala assim, em que momento que eu estou nessa situação, Como né? é que eu cheguei aqui? Como que eu cheguei aqui? Ou então, isso ainda acontece, né? Sim, acontece. Já aconteceu comigo há 2 semanas atrás. Que tu ainda tem que se reafirmar de várias e várias formas, dar uma engolida de sapo, adaptar, porque, né? Então, acho que são 2 coisas que elas são tão importantes nessa discussão, entendeu? Então, quando eu falo do solitário, eu
eu, Nina, não sinto, pelo menos eu não transmito, pelo menos, essa questão de ser mulher também dentro desse mundo dos negócios, tá? Uhum. Eu me refiro muito a essas decisões difíceis, a esses posicionamentos, a forma como, às vezes, eu tenho que fazer certas coisas, que isso é onde mais me pega, até mais do que ser mulher. Mas, talvez, agora, eu estando em certos ambientes, vivenciando outras questões, eu tenho, talvez, me surpreendido que isso acontece com mais frequência do que eu imaginei, inclusive comigo mesma, né? Então, eu acho que são duas coisas que vão acompanhar a gente aí vão acompanhar a gente. Como é que tu te percebe estando num ambiente de indústria, né? Sendo mulher num ambiente de indústria, conectando com isso que tu estava falando, assim, tu percebe que há um certo machismo ou como é que tu vê e sente? Seria hipocrisia minha falar que não. Sim, é um ambiente que, por natureza, ele é mais masculino, sim. Eu já atuo com empresas que já estão na sua 3ª, 4ª geração. Perfeito. Então, hoje eu tenho, né, empresas que estão ali fazendo seus 40, 50, 80 anos, que aí a gente já nota que é uma outra geração assumindo, né? E eu tenho muitas, né, gestoras que são mulheres, tá? Então, eu também fui quebrando um pouco essa relação de que é tudo tão machista. Não, porque eu trabalho com mulheres fenomenais, incríveis, inspiradoras. Então, eu tenho uma relação muito, muito boa. Talvez pode ser fora da curva. Talvez eu esteja trabalhando com mais mulheres por ter uma identificação da Sculpt com a minha pessoa. Talvez. Né? Mas, por natureza, ele é machista, sim. Porque a gente lida com uma sociedade que é machista, Exato, né? é um reflexo da sociedade. E se a gente, né, for entrar em ambientes, em entidades, em grupos, em ecossistemas, em hubs, assim, tudo que envolve, tu vai ter um pouco essa disparidade, mas eu já noto, sim, que tem muita mulher muito incrível que tá encabeçando. Eu também tenho notado uma melhora absurda em relação E há um esforço disso, entendeu? Perfeito. Não é pelo marketing da coisa. Não, com certeza não. Estão lá porque merecem estar lá. Exatamente. É exatamente isso. E então, assim, eu noto que essa geração dos novos empresários, elas estão vindo já com... seria natural. Outra ideia. Ele vem porque, por exemplo, a indústria, por natureza, ela já é muito tradicional, muito fechada. A gente chega lá, bate na porta e fala, vamos falar de branding? Por um senhorzinho ali que tá ali... Aí ele não vai dele, nem entender direito. A resposta dele vai ser, sempre deu certo, até agora deu certo, tu tá me vindo com outra ideia aqui, mas tu tá de sacanagem. Então, isso eu acho que é uma relação muito maior do que somente ser, mas hoje, eu acho que quando a gente iniciou, a gente já vivenciou já fomos as gurias do marketing. Eu sempre falo assim, já fui a guria do marketing, já fui ali, falo ali com as gurias... que elas vão resolver e tal. Então, assim, passamos dessa fase, mas eu acredito que tem essa maturidade também dessa gestão que foi entendendo que precisamos de pessoas que vão pensar diferente, porque estamos ali vivendo uma nova era. Tá? Então, eu não diria que seria efetivamente, é ou não é. Na verdade, somos todos, assim, sabe? Todo mundo tem ali uma vírgula, em algumas áreas muito mais. Minha experiência, ela tem sido muito enriquecedora nessa área. Tenho contato com, né, mulheres incríveis dentro desse universo. E eu enxergo que tem essa adaptação também acontecendo, né? E uma coisa que eu noto que talvez foi um divisor de águas em muitas questões é também que a gente começou a ter um pouco mais de voz e assim, propriedade, falo propriedade com e posicionamento mesmo. E entender que assim, não, e a autoconfiança, né, de a gente entrar nesse processo e falar assim, não, só um minuto, isso aqui tu tá fazendo, isso tá errado. Não necessariamente e ter a gente muito mais segurança. Exatamente. Eu acho que isso também vem com a idade. Exatamente. Então, hoje, eu tô nessa conversa de falando de igual para igual. Então, talvez eu não tenha essa percepção tão direta ali de ser ou não, ou grandes problemas, entre aspas. Sempre acontece. E eu
eu me surpreendo em todas elas, porque eu nunca espero. Eu acho que também tem um pouco disso. Tem pessoas que já meio que vêm com esse pressuposto que vai acontecer alguma coisa. Eu nunca espero e eu me surpreendo em todas as vezes que eu, tipo, ouço alguma coisa um pouco nada a ver, assim. Mas eu entendo que estamos num processo muito mais positivo hoje. Assim, em vários cenários, assim. Também percebo isso. Eu ainda me choco com algumas coisas. Me choco mais, talvez, eu olhando para o passado, por ter passado algumas coisas, Sim. né? E naquele período naturalizava, era isso mesmo, né? Hoje são coisas que eu lido com muito mais tranquilidade, né? Mas também porque a gente fala mais sobre isso, né? Sim. Então a gente acaba trazendo para a roda, né, essas questões assim e vendo com outros olhos também. Mas eu vejo de forma muito positiva o crescimento que a gente está tendo, assim, Sim. como sociedade, Sim. né? Por mais que os números, quando a gente vê as notícias, não são legais, não são positivos. Então, mas eu também percebo esse crescimento no mercado, assim, em reflexo da sociedade mesmo, assim, da gente não tá mais tão ruim como tava. Sim. Acho que a gente tá numa crescente. Mas acho que tá muito mais também na gente. Eu acho que a gente tá sendo muito mais ativa, reativa, eu diria, até. A gente não tá só ali recebendo e aceitando. Exato, E a gente tá total. antecipando certas questões. A Total. gente tá sendo muito mais ativa em uma série de questões e mostrando realmente como a gente é incrível, entendeu? Acho que é isso, assim, também. Acho que muda essa dinâmica. A dinâmica mudou, né? Mas, sim, é muito, muito ruim, assim, certas questões, assim, né? É inquestionável que Ainda acho que existe. talvez a gente grite pra gente, talvez, né? Ser ouvido. Nina, o que te faz notável? Nossa, meu Deus. A outra rindo, meu Deus. Eu quero um café. Antes da resposta, Quero um café. eu preciso de café. Eu também. Ai. Obrigada, Maria. Ai, ai. É sempre bom. Sempre quando eu entro em contato com alguém, as pessoas perguntam: tem alguma pergunta que a Yasmine vai fazer? E eu digo assim: não, é tudo surpresa. Mas eu já te aviso. Ela vai te perguntar o que faz mulher notável. Meu Deus, eu já não tenho essa resposta hoje. É um pulo gato. Ai, gente. Olha, lembra tudo que eu comentei sobre autoestima, sobre esse reconhecer? Eu noto que a maneira como eu encaro desafios e eu sou muito consciente nisso, assim, que eu lido assim com várias chaves durante o meu dia, tanto de gestora, de dona, de operacional, de marca pessoal e de responder expectativa, né? Então, essa dinâmica do meu dia, eu brinco assim, não é todo mundo que dá conta. Que aguenta. Que Eu faz com o pé nas costas, que nem eu digo. não cheguei nesse ponto. Se tu puder me ensinar, eu agradeço. Mas eu sei do grau de dificuldade, né? E talvez, assim, hoje eu tenho um pouco mais de clareza de que isso é uma característica que me coloca em posições, em situações, em rodas, de uma pessoa que tá ali um pouco acima da média, muito por conta dessa dinâmica. Demorei muito tempo para eu admitir, até para mim mesma, uma série de questões, assim, de autoestima mesmo, de saber que eu sou capaz, né? E eu noto que depois que eu fiz essa virada de chave, muitas coisas que as pessoas reconheciam em mim, eu passei a, talvez, acreditar um pouco mais dentro disso. E isso refletiu na forma como eu me comporto, me posiciono, faço negócio, faço parceria, atendo cliente, né? E eu acho que tem muito relacionado essa maneira de enxergar, de fazer essas conexões e colocar as coisas um pouco em caixinhas. E isso eu entendo que pode ser um pouco diferente, talvez, do que a gente enxerga, né? Hoje em dia, no mundo dos negócios, no empreendedorismo, onde tem um discurso muito ali bonito e daqui a pouco não necessariamente é a tua realidade. E hoje eu posso dizer que
eu vivo muito esse equilíbrio que eu encontrei, esses resultados que a gente tem atingido e também os objetivos que a gente tá, né, que a gente está mirando, né? Uhum. Então, essa relação do que já aconteceu, daquilo como a gente se preparou para ser e aonde eu quero chegar, isso não é todo mundo que tem, Uhum. né? Era o que a gente estava Valorizar a comentando, trajetória. mas era o que a gente estava Uhum. comentando, eu não tô vendo sentido. Eu tô vendo sentido em tudo. Uhum. E sempre que eu posso, eu tento auxiliar e dar suporte para cliente, amigo, parceiro, Uhum. de enxergar o que eu enxergo. Porque eu enxergo potencial em muitas coisas, em muitas frentes. Então, eu noto que isso pode ser notável, né? Essa forma de lidar com aquilo que é desafio, com aquilo que pode trazer um resultado, para aquilo que pode trazer só um sorriso, sabe? E isso reflete muito no meu trabalho, na minha vida pessoal, na minha vida fitness. Então, assim, tudo tá relacionado a esse equilíbrio, essa disciplina que eu tenho para com as coisas, ela é notada, né? Pelo menos é um pouco o que as pessoas falam também, enxergam e contam, inclusive, comigo de fazer a execução de coisas que daqui a pouco elas não conseguem fazer. Sejam elas, de novo, ou clientes, ou pessoas que trabalham comigo, a própria Sculpt. Eu sei o quanto eu sou importante para esse processo acontecer. Então, eu diria que que poderia ser essa a minha resposta, assim. Uhum. Maravilhosa. Eu amei. Eu amei. Sério, Nina, foi muito bom, assim. Que bom. papo gostoso, assim. Uma troca muito real, né? A gente começou falando dessa questão do empreendedorismo, né? Da estratégia. E a gente se descobriu, né, na conversa, de forma muito real. É verdade. Porque é exatamente isso, e é isso que eu prego muito nas minhas relações com os clientes, na forma como eu trabalho, de ter isso aqui, essa troca, entendeu? Que a gente possa abrir o coração, né? Esquecer que está sendo gravado, é isso aí, essa sou eu, neste momento essa sou eu, né? Porque a gente muda também, né? Tanto. Mas foi um papo, assim, sério, enobrecedor, sabe? Eu Foi adorei. muito gostoso. Muito obrigada. Imagina, eu adorei, me senti super em casa. Ai, que coisa Parece boa. que eu literalmente estava aqui, ó, tricotando, só faltou aqui e ali. Exatamente, né? Eu acho que é isso, acho que conexões é algo que a gente precisa e tive 100% com você, de verdade. Obrigada. E tenho certeza que a gente vai tomar aí alguns cafezinhos, Ai, por a gente favor, vai fazer né? outras coisas. Não, assim, ó, adorei, sério. O que a Paris tinha dito é mais um pouco ainda, tá? Amei, ó. Muito obrigada, Nina. Linda. Valeu, tá? Beijo. Obrigada.